que é o seguinte: o mundo conta com o petróleo brasileiro para a transição energética e para a descarbonização. E por quê? Porque o petróleo brasileiro ele é duplamente resiliente, né? Ele é baixo custo e ele é baixo emissões, como foi falado. A gente tem aí uma média de emissões mundial dos petróleos em torno de 22 quilos de gás carbônico equivalente por barril, e os petróleos da Petrobras dos campos de Búzios e Tupi, na Bacia de Santos, emitindo em média de 8 a 10 quilos de gás carbônico equivalente por barril. E aí, falando aqui do projeto de perfuração no Amapá, né, que a gente está falando aí do bloco FZAM 59, que é esse quadradinho lá em cima, né, que nesse momento é perfuração de um poço, né, uma atividade temporária de aproximadamente 5, 6 meses, planejada para ser realizada em 5, 6 meses, ainda no processo de investigação para se saber se há ou não petróleo e gás na jazida, ali na região. É um poço que está localizado a 175 quilômetros da costa do Amapá. Tá? Há uma lâmina d'água, que é a coluna d'água, de aproximadamente 2.880 metros. Né? Então, de coluna d'água, 2.880 metros, 4.000 metros de perfuração em rocha, então uma profundidade total de aproximadamente 7.000 metros. A gente está a mais de 540 quilômetros da Foz do Amazonas, que está aqui, né? Até chegar para cá. Que está aqui, né? Então, o poço está lá em cima, está lá amorfo, né? Lá a 175 quilômetros da costa. A Foz do Amazonas está bem distante, tá? Então, isso é importante pontuar, em que pesa o nosso evento aqui hoje, fala da exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Não tem, pelo menos pela Petrobras, nenhuma previsão de perfuração na Foz do Amazonas, a gente está bem distante. Tá? E como infraestrutura de apoio para essa perfuração, a gente planejou utilizar o aeroporto do Oiapoque, que é um aeroporto existente também, já licenciado em operação, e o Porto de Belém, com a logística marítima, para suportar essa operação de 5 meses. Aqui eu trago brevemente, né, o processo de licenciamento ambiental. Então, esse bloco ele foi ofertado em leilão em 2013, como foi falado, na 11ª rodada. Ele foi considerado apto para o leilão, através de manifestação conjunta do MMA, que também inclui o IBAMA, ICMBio, e MME, que incluiu a ANP, né, não levantando, naquele momento, nenhuma restrição ambiental para que esse bloco fosse ofertado. O licenciamento desse bloco iniciou em 2014, pela então empresa British Petroleum, a BP, empresa inglesa, que adquiriu o bloco em 2013. Em 2019, o IBAMA indica a necessidade de realização de uma avaliação pré-operacional para a BP. Né? E o que é a avaliação pré-operacional? É um simulado, né, de um evento de emergência em campo, com todos os recursos de emergência mobilizados em campo, né, onde é simulado um vazamento de óleo e a empresa tem que atuar contendo o óleo, atendendo fauna, né, mas isso, demonstrando isso em tempos e movimentos em campo. Tá? Nessa ocasião, em 2019, a BP já estava fazendo uma revisão do seu portfólio exploratório no mundo, já estava sinalizando sair do Brasil, sair da margem equatorial. Então, a Petrobras ela adquire a operação desse bloco em 2020. Em 2021, a gente faz a transferência do licenciamento, né, da BP para a Petrobras, a gente dá continuidade a esse processo, no sentido de, naquele momento, já se planejar para fazer o simulado, a avaliação pré-operacional, contratar todos os recursos, né, mobilizar todos os recursos para tal. Em setembro de 22, né, do ano passado, o IBAMA faz algumas novas solicitações, e a visão aqui da Petrobras sempre deixando muito claro que é sempre de atender, sempre de convergir em tudo que for necessário. Então, aqui o IBAMA pede para ser feita uma nova modelagem de dispersão de óleo, de vazamento de óleo. A Petrobras realiza uma nova modelagem atualizada, com os modelos computacionais bem modernos, aí, globalmente utilizados no mundo todo. O IBAMA pede também algumas reuniões com comunidades, né, reuniões ampliadas, então, reunião em Oiapoque, reunião em Belém. Né? A gente fez mais de 20 reuniões com comunidades ano passado, dos estados do Pará e Amapá, sendo que essas duas, em Oiapoque e Belém, foram reuniões maiores. Tá? O IBAMA pede para a gente apresentar os recursos, a sonda, as embarcações para vistorias prévias à realização da APO, e pede para apresentar a licença de operação do Centro de Reabilitação de Fauna, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que também é uma estrutura do nosso plano de resposta à emergência e atendimento à fauna. Todas as solicitações foram atendidas pela Petrobras, né, e agora, recentemente, em maio, a gente teve um indeferimento do processo
E, tempestivamente, Petrobras entrou com um pedido de reconsideração, apresentando aí mais informações, aí ampliando a estrutura, especialmente de resposta à emergência, para buscar aí ainda essa licença de operação. Entre os pontos que foram, falar bem resumidamente, aqui, entre os pontos do indeferimento, né, colocados, né, um primeiro já foi bem falado aqui, que é a ausência da avaliação ambiental de área sedimentar, da AS, que é um estudo de planejamento setorial, cuja responsabilidade é compartilhada entre o MME e o MMA. Então, não é de responsabilidade da empresa que vai executar a atividade, né? É um estudo que é realizado aqui previamente, né, deveria ter sido realizado previamente à licitação dos blocos. Nesse caso, a licitação foi em 2013. E que a legislação estabelece que, quando não tem uma avaliação ambiental da bacia sedimentar, que então se utilize, se faça uma consulta aos órgãos ambientais e eles emitem a manifestação conjunta para subsidiar o processo de licitação de blocos, o que foi feito, né, dentro da legislação lá em 2013. Então, assim, é importante colocar esse ponto, que esse é um ponto muito importante, a gente, na nossa visão, né, para a indústria, né, para a segurança jurídica e de todo o processo de planejamento, né, e atuação na indústria de óleo e gás. Então, depois da licitação do bloco, aí sim, né, você tem o licenciamento da atividade de sísmica, da atividade de perfuração, que é do poço, que é o nosso caso agora. Depois a gente tem um outro processo de licenciamento, se tiver óleo e gás. A gente vai ter um outro processo de licenciamento para a produção, aí é um outro processo envolvendo LP, licença prévia de instalação, de operação, um processo também bem robusto, também conduzido pelo IBAMA, para a produção, que é, de fato, quando os impactos, né, da atividade vão ser mais percebidos, né, tanto os positivos quanto os negativos, vão ser percebidos na região. Enfim, aí a gente vai em frente. E aí eu trago aqui um pouco das limitações da própria AS hoje, né, ela não substitui o licenciamento ambiental, acho que isso é um ponto importante. A AS, ela não é um instrumento que vai também decidir pela viabilidade ambiental do empreendimento, ainda que ela seja feita. A gente vai precisar ter o licenciamento com toda a sua robustez, com todos os dados primários. Eu sempre ressalto isso, né? Porque os dados que são gerados num processo de licenciamento ambiental do IBAMA são muito robustos, né? A gente manda recursos, a gente faz coleta de água, sedimentos, caracterizações ambientais, socioambientais. A gente levanta, a gente faz modelagens, a gente confirma o resultado das modelagens com métodos diretos, né? No caso da dispersão de óleo, a Petrobras e a indústria lançou boias para poder confirmar o comportamento das correntes no mar, né? Para onde esse óleo vai. Então, quando a gente fala de um estudo que a empresa fez, a gente fala com muita segurança da qualidade e dos resultados daquele estudo, que, para a gente operar, são bastante robustos, né? Então, enfim, é só para dizer que a AS realmente hoje é um ponto que não está na mão da empresa. Eu acho que é uma decisão estratégica até de país, de como vai ser conduzido, né? O próprio IBAMA colocou que não tem como legalmente cobrar isso. O próprio STF também já deliberou sobre esse tema, né? Dizendo que a AS ela não vai dizer sobre a viabilidade ambiental do empreendimento, o que, de fato, vai respaldar ambientalmente um empreendimento, uma atividade, é o licenciamento ambiental. E o que a empresa coloca e traz aqui como pedido, né, como reflexão, é a gente manter a regra vigente para os blocos já ofertados, já outorgados, e considerar esses novos estudos, ou a AS, para a etapa de produção, que é quando a gente já sabe se tem ou não petróleo e gás, né? Então, existindo, é um novo licenciamento, é quando a indústria vai se instalar, de fato, na região. Até agora, até esse momento, é só a pesquisa. Outro ponto que foi destacado é a questão do impacto da rota das aeronaves no aeroporto de Oiapoque às comunidades indígenas. Então, esse é um ponto que a Petrobras atuou. Tá? A gente está usando um aeroporto licenciado pela Secretaria de Meio Ambiente do Amapá, homologado pela ANAC, um aeroporto existente, uma estrutura existente, com uma capacidade operacional, e a gente está usando ela dentro da sua capacidade. Então, não está havendo ampliação para atendimento dessa atividade temporária de perfuração do poço. Ainda assim, né, a Petrobras alterou, mediante diálogo constante com as comunidades no entorno das nossas atividades. A Petrobras alterou as rotas das aeronaves, ampliou a altitude, afastou as rotas das aldeias indígenas. Então, hoje, as nossas rotas passam aí na distância mais próxima de 13 quilômetros da aldeia mais próxima, né? Então, assim, a gente buscou atender, ouvir, e lembrando que o aeroporto ele é uma instalação existente, licenciada, e que a atividade é temporária, né? Então, para a fase de perfuração, a gente entende que tomou as medidas cabíveis.
E, por fim, a questão do plano de proteção à fauna. E aí eu preciso falar do plano de emergência, porque o plano de proteção à fauna é um anexo, um pedaço do plano de emergência. Ainda que a empresa já tenha perfurado mais de 3 mil poços, né, em águas profundas e ultraprofundas no país, ainda que a gente tenha uma gestão robusta de segurança operacional, com sistemas, com procedimentos, a empresa se prepara, aloca recursos, mobiliza recursos para atuar na região. E caso tenha um vazamento de óleo, que a gente chama de blowout, um vazamento de óleo de grande porte, apesar da probabilidade de ser remotíssima que isso ocorra, não tivemos no Brasil até hoje, graças a Deus, um evento desse, mas a gente se prepara para atuar. Tá? Então, o que a gente trouxe aí nesse projeto é uma estrutura muito robusta, maior do que aquelas empregadas na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, onde a gente tem uma produção já bem consolidada. Tá? Então, aí a gente traz o sistema de bloqueio de poço, né, que é o que a gente chama de capping, que a gente tem no Brasil aí um dos 4 equipamentos. Tá? Esse equipamento foi projetado depois do acidente de Macondo, projetado pela indústria e construído pela indústria. A gente tem 4 no mundo, um fica no Brasil, no Porto do Rio de Janeiro. E se a gente precisar, tiver dificuldade num vazamento, de estancar o vazamento, com as válvulas que lá estão no poço, que estarão no poço, assim que ele for perfurado, a gente tem como mobilizar rapidamente um equipamento como esse, que foi o que resolveu lá no acidente de Macondo. Tá? Então, além do capping no Brasil, a gente tem hoje como proposta 12 embarcações para apoiar essa atividade temporária de 5 meses de perfuração do poço, 6 embarcações de recolhimento de óleo, tá? Sendo que 2 delas sempre de prontidão ao lado da sonda de perfuração, e 6 embarcações para monitoramento, atendimento e resgate de fauna. Tá? 10 embarcações para contenção e recolhimento de óleo, no caso de um vazamento. A gente tem uma capacidade bem robusta, então, assim, no pior caso de vazar, né, pelos nossos modelos, no pior caso, vazaria 1.500 metros cúbicos dia de óleo, e a gente tem capacidade para recolher, resumindo aqui, 8.900 metros cúbicos de óleo. Então, a gente tem estrutura, se houver um vazamento, enquanto a gente estanca o vazamento, a gente tem estrutura para recolher, conter com as barreiras de contenção, recolher num navio aliviador, levar para um terminal, para uma refinaria. Esse óleo é processado, volta para o processo e o efluente é descartado conforme a legislação prevê. Além disso, a gente propôs 2 bases de reabilitação e despetrolização de fauna, uma em Belém, tá? E uma nova adicional em Oiapoque, para atender também aí as expectativas do IBAMA, então unidades para atendimento de fauna. Então, se houver um acidente de vazamento de óleo e tiver alguma fauna que seja oleada, a gente resgata através de embarcações ou através de aeronaves e leva para algum centro para tratamento e para cuidados. Todo o sistema de contenção e recolhimento associado às embarcações, barreiras, mangueiras, bombas, né? A gente tem sobressalentes no Brasil todo. A Petrobras tem os sistemas, aí já vou adiantando, os centros de defesa ambiental, né, que são galpões espalhados por todo o país, com equipamentos para limpeza e contenção de óleo, porque a gente opera em nível nacional, então se a gente precisar de equipamento sobressalente, algum der problema, a gente tem essa logística bem montada no país. Toda a estrutura de resposta à emergência lá no Rio, na nossa sede, em que a gente rapidamente junta o time e consegue mobilizar e escalar recurso no caso de um acidente de grande impacto, digamos assim. Tá? As aeronaves são 3 helicópteros e 2 aviões também disponíveis para operação lá na região. Se tiver um acidente, eles ficam à disposição para atuar, inclusive no resgate, monitoramento de fauna. E destaco aqui, por fim, a articulação que a Petrobras fez com os países vizinhos, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Trindade e Tobago e Barbados, tá? Em que fizemos missões para esses países, fizemos reuniões remotas, buscando conhecer, ter o contato de todas as autoridades nesses países, para que, no caso de um evento de grande proporção, de derramamento de óleo, que não vai acontecer, dada a nossa segurança operacional, mas se esse óleo for adentrar águas internacionais, a gente saber a quem atuar, a quem contactar para poder operar, para poder adentrar um espaço aéreo de outro país, para poder adentrar em águas de outros países. E aí, assim, eu trago aqui que o IBAMA reconheceu a qualidade do plano de resposta à emergência de fauna da Petrobras em diversos pareceres, então é importante destacar. Eu sempre destaco porque é motivo de orgulho para a gente também que está aqui na linha de frente da área ambiental. Então, ele fala que o plano apresenta-se alinhado
com as solicitações da equipe técnica, demonstra ter opções de ferramentas, comunicação, articulação prévia com países potencialmente afetados e opções de técnicas de resposta adequadas aos cenários acidentais previstos. Então, isso é importante destacar. O Centro de Reabilitação de Fauna de Belém está adequadamente localizado no ponto de vista logístico, encontra-se a um tempo médio de 48 horas, e isso aqui já mudou, né, porque com a proposta adicional que a gente colocou, esse tempo já reduziu para 12 horas, no caso de Oiapoque, e no caso de Belém, para 24 horas de percurso. Então, se encontra aí bastante aderente, né, para atender o projeto, e a estrutura atendeu às necessidades e especificações estabelecidas no Manual de Boas Práticas de Fauna do IBAMA. Então, isso é importante também a gente destacar. Eu concluo aqui, tá, só com as considerações da empresa, né, reforçando que as novas fronteiras são essenciais para a segurança e soberania energética do nosso país. Tem um gap aí na questão das reservas brasileiras, e a gente já projeta um futuro de deixar de ser exportador de petróleo para importador de petróleo. E lembre-se, nosso petróleo ele é competitivo, né, graças às tecnologias que a Petrobras empregou e vem empregando investimentos. Nosso petróleo é competitivo e ele é baixo em emissões. A margem equatorial ela é estratégica, né, e ela se apresenta como uma das últimas fronteiras exploratórias do nosso país. O desenvolvimento que está sendo projetado para essa área, ele prevê a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento regional. Inclusive, a gente advoga que os recursos que possam advir dessa atividade na região devem ser prioritariamente canalizados para a proteção ambiental da área. São recursos aí significativos e que a gente pode canalizar para a melhoria das condições de saneamento básico, as condições ambientais de uma maneira geral, urbanização e proteção também dos biomas da região. E a gente finaliza aqui com a mensagem de que a Petrobras busca sempre a convergência, sempre atender da melhor forma possível aí as exigências do IBAMA e de qualquer outro órgão ambiental. Tá? A gente pede aqui a possibilidade de compreender as questões e atender para que a gente possa convergir num cenário que seja bom para o país. Tá bom? Obrigada. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad.